Segundo João, de João para uma certa senhora cristã, local em que foi escrita, cidade de Éfeso, data provável 94 d.C. Palavra-chave: amor, verdade, comunhão. Expressão-chave: andar no amor, andar na verdade. Tema: negar a hospitalidade aos falsos mestres. Versículo-chave: 10:11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Da mesma forma que a carta de Paulo a Filemão foi pessoal, essa também é uma epístola pessoal, enviada a uma senhora cristã, à sua família, e uma única em todo o Novo Testamento que foi interessada exclusivamente a uma mulher. Nas primeiras décadas da era cristã, quando os escritos do Novo Testamento ainda não tinham sido selecionados e reunidos, a mensagem do Evangelho era levada de cidade em cidade através do ministério itinerante dos apóstolos, evangelistas e mestres, e devido à intensa perseguição aos cristãos, eram os irmãos que recebiam e acolhiam e encaminhavam esses missionários. Nesse sentido, o apóstolo João alerta a respeito de alguns saídos de dentro da igreja, 1 João, capítulo 2, versículo 18 e 19, que estavam abusando da hospitalidade cristã, com propósito malignos de anunciar falsas doutrinas. Essas heresias se manifestavam tanto no aspecto de subtrair, versículo 7, quanto no aspecto de acrescentar, versículo 9, ensinos às verdades básicas do Evangelho. Nessa época, um falso ensino disseminava-se no meio da cristandade, a negação de Jesus Cristo vindo em carne. Este tema aparece tanto na primeira quanto na segunda epístola de João, 1 João 4, 2 e 3, 2 João 7, indicando a proliferação da doutrina gnóstica. João se refere a tais pessoas como anticristos, 1 João 4:3 e 2 João 7. Mesmo nos dias de hoje, encontramos várias seitas que ensinam essas mesmas heresias: a ciência cristã, o espiritismo, as testemunhas de Jeová, entre outras. Esse tema é de vital importância para o Evangelho, pois é sua verdade central, a saber que Deus se fez homem e se encarnou na pessoa de Jesus, o qual é Cristo, o Messias Salvador, o Filho de Deus vivo. Essa declaração da encarnação do Verbo Divino é repetida diversas vezes pelo apóstolo em seu Evangelho, João, capítulo 1, do 1 ao 14, e em suas epístolas, 1 João 1, do 1 ao 3, e 2 João 7. Nesta carta, João elogia o amor e a hospitalidade daquela senhora, pois estas são excelentes virtudes cristãs. Porém, como cristão, precisamos ser criteriosos ao exercê-las. Devemos receber as pessoas que pregam o Evangelho, não somente com um espírito de amor, mas também com discernimento e conhecimento da verdade doutrinária que está sendo propagada. João estava orientando aquela irmã a não ser amável nem a hospedar os falsos mestres, pois de outra forma ela estaria contribuindo para a disseminação de heresias, ou seja, a comunhão cristã não pode ser, todavia, inclusive, mas deve ser seletiva no que diz respeito à verdade do Evangelho. O amor às pessoas deve ser prática, versículo 6, e ilimitado, Mateus 5,44, mas não a comunhão, 1 Coríntios 5,11, 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 18. Caso contrário, poderemos nos tornar praticantes do erro, versículo 11.
As palavras verdade e amor, e suas variantes, que ocorrem cada uma 5 vezes nessa pequena epístola, são a palavra-chave. Isso nos mostra que a verdade e o amor são 2 princípios inseparáveis. A verdade sem o amor torna o cristianismo muito rigoroso e seletivo, e o amor sem a verdade torna o cristianismo muito liberal e inclusivo. Portanto, o amor e a verdade precisam caminhar juntos em harmonia. A segunda epístola de João aponta na direção contrária a frequente clamor pelo amor e ecumenismo dos dias atuais. A principal lição deste livro é que a verdade determina os limites do amor e da união cristã, pois quando alguém compromete a verdade do Evangelho, o verdadeiro amor e a unidade na fé são destruídos. Assim, o nosso amor cristão precisa estar em sintonia com a verdade bíblica, ou seja, devemos amar a verdade e também aqueles que propagam, e ao mesmo tempo odiar a mentira, rejeitando os que não estão de acordo com a verdade do Evangelho. Portanto, é indispensável andar na verdade. Versículo 4. Pois somente desta forma iremos manifestar o verdadeiro amor. Versículos 5 e 6. Essa carta foi escrita pelo mesmo autor da primeira epístola e do Evangelho de João, pois temos muitas expressões e palavras em comum, e aproximadamente na mesma época, talvez um pouco depois da primeira epístola. O local em que essa epístola foi redigida não é conhecido, porém vários estudiosos creem que ela foi escrita em Éfeso, pois João viveu lá seus últimos anos de vida e era presbítero, versículo 1, da igreja nessa cidade. Para maiores informações sobre a doutrina gnóstica, lê as notas do rodapé da carta de Paulo aos Colossenses, página 383, e da primeira epístola de João, página 440, do livro Redescobrindo sua Bíblia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória para todos.